Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, nós estamos aí celebrando a primeira semana do tempo da Quaresma, tempo de oração, tempo de jejum e tempo de esmola. E eu quero te convidar a iluminar esse dia com a Palavra de Deus. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, eu dizia outro dia que a aliança, a promessa que Deus faz conosco, ela é imutável. Mas a atitude de Deus, ela pode ser mudada. E por quê? Porque Deus que perscruta os corações, ou seja, que olha o homem por dentro e conhece as suas intenções, se percebe a mudança e a conversão do homem, Deus revoga castigos, revoga destruições, revoga o mal que faria ao seu povo. Isso é fato. Nos lembremos, por exemplo, da pregação de Jonas em Nínive, uma grande cidade que, segundo a Escritura, necessitava 3 dias para ser atravessada. Jonas caminhou por Nínive o caminho de 1 dia e pregando. Ainda 40 dias e Nínive será destruída pelos seus pecados. E diz a Sagrada Escritura que os ninivitas, desde o rei ao inferior, inclusive os animais, se cobriram de saco e sentaram-se em cinza. Ou seja, fizeram penitência. E Nínive foi poupada. Jesus é muito maior que Jonas. Jonas era um homem mortal como eu e você, pecador como nós. Jesus é Deus, sem pecado, imaculado, concebido por uma virgem imaculada. É o próprio Deus caminhando no meio do povo e anunciando a sua palavra, chamando o homem à conversão. Mas o que o homem fez? O homem queria sinais. O homem queria prodígios. E Jesus disse: nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? A pregação que Jonas fez. A palavra de Deus agindo na sua vida e que posteriormente chegou ao coração dos ninivitas. E Deus revogou, pela conversão daquele povo, como eu dizia agora há pouco, revogou o castigo. Quando nós vamos olhar a história dos últimos 2 séculos, século XIX, século XX, a partir de 1830 nós temos ali uma série de aparições da Virgem Maria que sempre diz aos videntes: se o mundo se converter, se os homens rezarem e fizerem penitência, o castigo não virá. Irmãos e irmãs caríssimos, Deus tem nos avisado por meio de sua mãe, por meio de tantos outros santos e santas, por revelações particulares, que Ele pode mudar de atitude, caso o homem se converta. Eu estava assistindo brevemente, estava comendo com os padres aqui em casa, e eles estavam assistindo TV e eu brevemente vi uma reportagem na Band de alguns repórteres no Carnaval de Salvador, mostrando o momento em que 2 artistas famosas têm um diálogo microfone com microfone ali no corredor do samba em Salvador, ou no corredor do axé, do reggae, eu não sei que ritmo estava sendo tocado ali. Mas eu sei que havia uma multidão e as 2 conversando e zombando das coisas de Deus.
Uma, inclusive, disse que não vai acontecer Apocalipse porque ela não vai deixar. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para dizer que não vai acontecer? Será que aquela senhora vai abandonar toda a vida que ela leva, de sucesso e de fama, enclausurar-se no mosteiro, levar uma vida de penitência e oração, uma vida austera? Se ela assim o fizer, Deus pode sim demover o seu desejo de fazer cair sobre nós o castigo. Se toda aquela multidão que estava lá pulando carnaval resolver agora, de fato, no tempo da quaresma, se arrepender disso, fazer penitência e ter vida de oração de agora até o final de seus dias, certamente Deus não enviaria um castigo. Mas quando nós olhamos a humanidade, mesmo depois de tantos apelos de Deus através de sua mãe, a Virgem Santíssima e de outros santos, e até mesmo do próprio Jesus que apareceu a tantos homens e mulheres, pedindo penitência e oração, será que a humanidade vai dar atenção a tudo isso? Que a humanidade realmente vai mudar o seu coração? Ah, mas se os outros não mudam, eu também não vou mudar. Irmão, a salvação é individual. Eu não posso ser Maria vai com as outras. Eu não posso trilhar os mesmos trilhos que os outros trilham. Se estão caindo no buraco, eu vou cair nele também? Se estão se atirando de cara no pecado, eu também vou me atirar? Não, Deus me dá a opção. Escolha um caminho. E eu escolho o caminho da porta estreita. Difícil? Difícil. Mas o Senhor está comigo, caminha ao meu lado e me diz, coragem, eu venci o mundo. Então, irmãos e irmãs, peçamos a Jesus hoje essa força interior para fazermos a sua vontade, para cumprirmos o que Ele deseja nós venhamos a cumprir e para que Ele revogue qualquer sentença ou castigo que Ele queira derramar sobre a nossa vida, vendo a nossa sincera conversão. Que Deus te abençoe e até amanhã.